Tem novidade quente agitando São Januário e pegando o torcedor vascaíno de surpresa logo no início da semana. O nome da vez é Ryan, que já não é mais apenas uma promessa, mas sim uma realidade, ao que tudo indica, está com os dois pés no futebol europeu. A negociação gira em torno de 40 milhões de euros, o que dá quase 250 milhões de reais na cotação atual. É dinheiro demais envolvido, e claro que uma notícia dessa mexe com qualquer torcedor. Mas antes de falar sobre essa possível venda que pode ser a maior da história recente do Vasco, vamos voltar um pouco no tempo e entender por que o Ryan se tornou essa joia rara cobiçada por gigantes da Europa. Ryan é daqueles talentos que aparecem de vez em quando no futebol brasileiro. Cria da base do Vasco, o garoto não apenas se destacou entre os demais da sua geração, como vem colecionando gols, atuações impressionantes e títulos em cima do maior rival, o Flamengo. Só para você ter uma noção, ele já marcou 8 gols contra o rubro-negro desde o sub-17. Isso mesmo, 8. E não é só isso, ele também já foi campeão 4 vezes contra o Flamengo, somando conquistas no sub-17 e sub-20. O cara tem estrela. E estrela que brilha em clássico sempre chama atenção. Na última partida, inclusive, foi dele o gol que incendiou o Maracanã e levantou a moral da torcida cruz-maltina. Agora, vamos parar um pouco para pensar no que está por vir. A negociação por Ryan está praticamente fechada, e a tendência é que ele seja vendido na próxima janela de transferências, já no início do ano que vem. O destino? Ainda é mantido sob sigilo, mas a certeza é que será algum clube de peso do futebol europeu. O Vasco até tentou segurar, inclusive o próprio Fernando Diniz foi peça-chave nesse processo de convencimento para manter o garoto por mais uma janela, com a promessa de valorização. E olha, parece que a estratégia deu certo. O desempenho recente do Ryan fez o seu valor triplicar. No fim do ano passado, falava-se em uma possível venda por 10 milhões de euros. Hoje, qualquer conversa começa nos 40 milhões, o valor da sua multa rescisória. Mas nem só de Ryan vive o futuro do Vasco. Tem mais um nome surgindo e que já está chamando atenção até nos treinos com os profissionais. Estamos falando de Diego Minetti, mais uma joia da base cruz-maltina que promete dar o que falar nos próximos anos. Com apenas 16 anos, ele já atua no sub-20 e teve recentemente a chance de treinar com o elenco principal. E olha, não é qualquer jogador que com essa idade consegue esse tipo de oportunidade. Diego é visto como um dos principais talentos da base e já assinou seu primeiro contrato profissional com o clube, válido até meados de 2028. A história dele dentro do clube começou cedo. Chegou ao Vasco em 2019, quando ainda estava no sub-10. Desde então, foi subindo de categoria, sempre se destacando. Em 2024, foi artilheiro da Copa Rio, campeão da Copa do Brasil Sub-17 e melhor jogador da Nike Premier Cup com a camisa vascaína. Isso sem falar nas convocações para a seleção brasileira de base, onde vem se consolidando como uma das referências da geração 2009. Para você ter uma ideia da moral do garoto, ele balançou as redes mais de 40 vezes só no ano passado. Um centroavante alto, forte, avaliado como um 9 clássico. E o melhor, é vascaíno desde criança e sonha em brilhar com a camisa do clube antes de também dar seu salto para a Europa. Essas movimentações mostram que o Vasco está atento ao seu maior patrimônio, a base. Se por um lado a venda de Ryan é iminente e vai representar um grande alívio financeiro, por outro, o clube segue trabalhando para garantir que novas promessas estejam prontas para assumir esse protagonismo. E isso é fundamental no momento em que o clube ainda vive uma situação delicada nos bastidores. E falando em finanças, o Vasco tentou recentemente um empréstimo de até 80 milhões de reais junto à Justiça, justificando que o valor seria utilizado para cobrir despesas básicas como salários e pagamento de fornecedores. A ideia era conseguir um fôlego no caixa enquanto o processo de recuperação judicial segue em andamento. Mas a tentativa esbarrou no Ministério Público, que recomendou a rejeição do pedido. O motivo? Falta de clareza. Segundo o MP, o contrato de empréstimo ainda não foi assinado, não há informações suficientes sobre taxa de juros, identidade do financiador ou condições do negócio. Ou seja, não dá para a Justiça aprovar um acordo sem saber exatamente o que está sendo colocado na mesa.
É mais uma pedra no caminho do clube, que mesmo com a venda milionária de Ryan batendo a porta, ainda precisa lidar com uma série de pendências e desafios internos. A verdade é que o dinheiro vindo da venda de Ryan pode, sim, dar uma nova cara ao planejamento do Vasco para 2025. Mas até esse dinheiro entrar de fato, o clube segue contando as moedas, lidando com obstáculos na justiça e tentando manter a competitividade dentro de campo. O curioso é que, mesmo com todas essas dificuldades, o torcedor tem motivos para se animar. Ryan ainda tem pelo menos 15 partidas do Campeonato Brasileiro pela frente, com sorte, pode jogar ainda as semifinais e finais da Copa do Brasil. São 19 jogos que podem entrar para a história, que podem ser a despedida perfeita de uma cria da colina que conquistou o coração da torcida. Imagina só ele levantando a taça da Copa do Brasil no Maracanã no dia 21 de dezembro? Seria o desfecho perfeito antes da despedida para o velho continente. Enquanto isso, o clube vai tentando aproveitar cada minuto que ainda tem com ele em campo. Dentro das 4 linhas, Ryan já se mostra diferenciado. Fora delas, as ações de marketing também não param. Recentemente, o Vasco publicou uma imagem nas redes sociais em parceria com a Nike, marca que patrocina o jogador. A publicação traz uma montagem com 2 fotos de Ryan, uma de quando era criança, ainda nas categorias de base, e outra atual, comemorando o gol contra o Flamengo. Em ambas, ele aparece batendo no peito, apontando para a Cruz de Malta, símbolo que carrega com orgulho desde pequeno. O detalhe que chama atenção é que esse gesto de bater no peito forma justamente o símbolo da Nike, o famoso Sovosh, numa clara jogada de marketing para promover a nova parceria do clube com a fornecedora de material esportivo, que entra em vigor a partir do ano que vem. O curioso é que a atual fornecedora, a Capa, está em seus últimos meses de contrato com o Vasco. E essa publicação já serve como um aquecimento do que vem por aí com a Nike assumindo o fornecimento completo dos uniformes. A imagem de Ryan nesse contexto é simbólica, pois além de representar a nova geração vascaína, também se torna um elo entre a história e o futuro do clube, agora com um parceiro global ao lado. A expectativa é alta, não tem como negar. Torcedor está empolgado com o que vê em campo, mas também apreensivo com os bastidores. Afinal, vender um jogador por 250 milhões de reais é ótimo, mas o que o clube vai fazer com esse dinheiro? Vai investir em reforços? Vai quitar dívidas? Vai reestruturar a base? São perguntas que ficam no ar e que a diretoria ainda precisa responder. Mas, por enquanto, o torcedor vai curtindo esse momento de brilho do garoto Ryan, torcendo para que ele siga decidindo jogos, empilhando gols e quem sabe encerrando sua passagem com uma grande conquista. Porque se tem uma coisa que a torcida do Vasco sabe fazer, é valorizar quem honra essa camisa. Enquanto a venda de Ryan se desenha como questão de tempo, o que realmente inquieta o torcedor vascaíno é o que vem depois. Porque não adianta apenas vender, fazer caixa e seguir em frente sem um plano bem definido. O futebol hoje exige organização, visão de longo prazo e, principalmente, saber usar o dinheiro no momento certo. E a dúvida que fica no ar é: o Vasco está pronto para essa transição? Ryan vai embora, mas quem assume esse protagonismo? Quem é o próximo nome que vai carregar essa responsabilidade dentro de campo e continuar sendo referência técnica e emocional para o time? Por isso, a presença de Diego Minetti nos treinos com os profissionais não é apenas simbólica, é um recado claro de que o clube pretende continuar apostando na base. O torcedor que acompanha de perto já percebeu que Diego tem algo diferente. E não estamos falando só de números, apesar de eles impressionarem. A forma como ele se movimenta, o posicionamento, a frieza na hora de finalizar, o porte físico para um garoto de 16 anos, tudo isso chama atenção. E se você olha o histórico do Vasco, é fácil lembrar de outros jogadores que surgiram assim, com essa aura de fenômeno. Só que dessa vez a diretoria parece mais atenta, mais preocupada em blindar suas promessas e evitar os erros do passado. Diego assinou o contrato cedo, com um vínculo profissional de 3 anos, e já está sendo integrado gradualmente ao grupo principal. Isso mostra que o clube não quer repetir a história de perder talentos sem retorno técnico e financeiro. É claro que a pressão em cima de garotos tão jovens pode ser grande, mas o momento exige coragem.
E se há algo que a torcida do Vasco sempre valorizou é jogador da base, aquele que chega sem holofote, mas com vontade de mostrar serviço. E se depender de garra, Diego já mostrou que tem de sobra. Foi assim quando liderou o time na campanha da Copa do Brasil Sub-17, sendo artilheiro e destaque do torneio. Foi assim também na Nike Premier Cup, onde foi eleito o melhor jogador entre vários talentos espalhados pelo país. Não é exagero dizer que ele já é tratado como o próximo grande nome do Vasco. E se Ryan está prestes a embarcar para a Europa, Diego começa a ensaiar os primeiros passos como protagonista em São Januário. Agora, voltando a falar sobre Ryan, o impacto da sua saída vai além das 4 linhas. Dentro de campo, ele é decisivo. Fora dele, virou símbolo de uma geração. A imagem do garoto vestindo a camisa do Vasco, beijando o escudo, apontando para a Cruz de Malta e comemorando gols contra o maior rival não sai da cabeça do torcedor. São imagens que ficam marcadas, que viram ícones de uma era. E quando se pensa que ele está de partida, dá um aperto no coração. Mas também dá orgulho. Porque ver um jogador que nasceu e cresceu dentro do clube, indo brilhar nos gramados europeus, é prova de que o trabalho de base está sendo bem feito. Que o clube, apesar dos pesares, ainda consegue formar atletas de alto nível e competir no cenário internacional. A possível transferência de Ryan, girando em torno de 40 milhões de euros, é uma das maiores da história do clube. Só para se ter ideia, estamos falando de um valor próximo ao que grandes clubes europeus pagam por atletas já consolidados em suas ligas. Isso mostra o quanto Ryan está valorizado. Mas também deixa um alerta. Porque é fundamental que essa venda não seja tratada apenas como alívio financeiro. Esse dinheiro precisa ser revertido em estrutura, reforços pontuais e continuidade no trabalho da base. Porque vender Ryan hoje é bom, mas formar outro amanhã é o que realmente sustenta um projeto vencedor. Enquanto isso, o torcedor tenta equilibrar o otimismo com a realidade. A verdade é que, se não houver uma reestruturação interna, o ciclo vai continuar sendo o mesmo, revela, vende e recomeça, sem nunca dar o próximo passo. E esse próximo passo pode vir, sim, com parte desse dinheiro. O Vasco precisa investir em inteligência de mercado, contratar certo, reforçar posições carentes e criar um ambiente onde os talentos da base possam se desenvolver com tranquilidade. O clube não pode mais depender apenas da esperança. Precisa de planejamento. Em meio a esse turbilhão, o torcedor ainda aguarda a definição de outra novela, a questão do empréstimo negado pela Justiça. O clube buscava um crédito de até 80 milhões de reais, justificando que o valor seria utilizado para despesas básicas e manutenção da operação durante o processo de recuperação judicial. Mas esbarrou na burocracia e na falta de informações claras sobre o acordo. O Ministério Público foi categórico ao afirmar que o pedido é prematuro, já que nem mesmo o contrato havia sido formalizado. Faltavam dados como a taxa de juros, o nome da instituição financeira e os detalhes da operação. Isso deixou o clube de mãos atadas, pelo menos por enquanto. Esse episódio mostra como a situação financeira do Vasco ainda é frágil. Mesmo com uma venda milionária a caminho, o clube depende de alívio imediato no caixa para manter suas atividades funcionando normalmente. Isso gera uma preocupação extra no torcedor, que vê a possibilidade de um ciclo vicioso se repetir. Vende um jogador promissor para cobrir buracos financeiros, mas não consegue estruturar a casa para os próximos passos. E é aí que entra a importância de uma gestão transparente e profissional. Porque, sem isso, não adianta ter Ryan, Diego ou qualquer outro talento. O clube precisa estar preparado para dar o suporte necessário a esses jogadores, principalmente, transformar talento em conquistas. Mas enquanto as decisões de bastidores seguem se arrastando, o foco dentro de campo ainda é Ryan. O garoto tem, pelo menos, mais 15 jogos no Campeonato Brasileiro. Se o time avançar, pode disputar ainda as semifinais e finais da Copa do Brasil. Ou seja, são até 19 partidas que podem marcar definitivamente a passagem dele pelo time principal. E que chance o Vasco tem nas mãos? Porque, com Ryan em campo, o time cresce. Ele tem presença, decisão e, acima de tudo, identidade com o clube. É daqueles jogadores que chamam o jogo, que não se escondem. E esse tipo de atleta é cada vez mais raro.
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O Rio de Janeiro amanheceu agitado nesta terça-feira com um burburinho que vem ganhando força nas redes sociais e entre os bastidores do futebol nacional. Thales Magno, jovem promessa e destaque recente do futebol brasileiro, teria desembarcado na cidade para fechar contrato com o Vasco da Gama. A informação, ainda não confirmada oficialmente pelo clube, já mexe com torcedores que aguardam ansiosos por reforços capazes de dar novo fôlego à equipe. Segundo fontes próximas ao jogador, Thales Magno teria chegado à capital fluminense acompanhado de seu empresário, e a expectativa é de que os detalhes finais do acordo sejam resolvidos nos próximos dias. Se concretizada, a negociação representaria um reforço significativo para o time, que busca não apenas se fortalecer dentro de campo, mas também retomar protagonismo no cenário nacional após temporadas de altos e baixos. O burburinho sobre a chegada de Thales Magno reacende um antigo debate entre torcedores, o quanto a contratação de jovens talentos pode impactar a trajetória do clube. Alguns apostam que o atacante, conhecido por sua velocidade e capacidade de driblar adversários, traria dinamismo e energia à equipe. Outros, mais cautelosos, lembram que adaptação e paciência são fundamentais, e que promessas nem sempre se transformam em sucesso imediato. Enquanto isso, nas redes sociais, imagens do aeroporto circulam, acompanhadas de especulações e comentários fervorosos. Os fãs do Vasco já começaram a compartilhar montagens e mensagens de boas-vindas, e a cidade parece respirar um clima de expectativa típico daqueles rumores que se transformam em verdadeiras histórias de bastidores. Apesar da ansiedade, a diretoria do clube mantém sigilo absoluto, evitando qualquer confirmação antes da assinatura oficial. Mas a simples presença de Thales Magno no Rio já é suficiente para acender uma chama de esperança na torcida, que vê na possível chegada do atacante uma oportunidade de reescrever capítulos recentes do Vasco. O relógio corre, os rumores crescem, e o que antes era apenas especulação, agora tem cheiro de notícia iminente. O que resta aos vascaínos é acompanhar cada movimento, cada postagem, cada detalhe, na expectativa de que o rumor se transforme em realidade e que Thales Magno, enfim, vista a camisa que tantos sonham ver em campo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.